Amém, igreja? Vamos lá, Levítico capítulo 10 e verso de número 3. A palavra de Deus vai dizer assim: E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou-se. Glórias a Deus. Para que os irmãos entendam o texto e o contexto a qual Moisés disse isso para Arão. Moisés e Arão, eles eram irmãos, a igreja já sabe disso, e Deus honrou e honra, porque em todo momento que é lida as Sagradas Escrituras, mesmo diante de Arão ter falado mal de Moisés, que Deus toma quão bom é o óleo que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. E todas as vezes que a Escritura vai citar Arão ou Moisés, cita de uma maneira a honrá-lo, porque foram homens fiéis e piedosos. Juntamente com Moisés e Arão, teve o sobrinho de Moisés e os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú foram homens que Deus separou. Não foi o homem que elegeu, mas foi Deus que elegeu. Certa feita, quando Deus manda separar os 70 anciãos, ele cita somente 4 pelo nome. Cita Moisés, cita Arão, cita Nadab e cita Abiú, e outros 70 anciãos do meio do povo. Então Deus honrava e honra Nadab e Abiú. Depois que eles foram separados e santificados, eles foram apresentar o serviço e exercer o sacerdócio diante de Deus. E algo tão simples era ir até o altar, da onde Deus tinha mandado o fogo do céu e enchido toda a congregação. Eram eles fazerem aquilo que eles viram o seu tio e seu pai fazer. Mas eles acharam que não tiveram problema nenhum e pegaram um outro tipo de fogo. Fogo é fogo, queima do mesmo jeito, para queimar o incenso diante do santo. E quando eles fizeram isso, apresentaram um fogo estranho e não fogo do altar, eis que um fogo da parte do Senhor partiu e matou os dois. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Mas quando a gente para entender e perceber, note que de Gênesis até essa parte de Levítico não há um versículo que fala: não oferecereis fogo estranho diante do Senhor. Não há. Confesso para os irmãos que procurei para saber se existe. Não existia. Mas em todo o tempo fala sobre a santidade do Senhor, a reverência ao Senhor, o temor do Senhor, a prestar culto da maneira correta, da maneira que agrada ao Senhor. Glórias a Deus. Então, diante disso, não fazendo aquilo que eles sabiam que era certo fazer, eles escolheram adorar a Deus, servir a Deus de outra maneira que acharam que não tinha problema. Em vez de seguir aquilo que era comprovadamente aceito pelo Senhor, eles resolveram fazer de outra maneira. E aí vem a palavra: não há posição garantida para errar diante do Senhor. Quanto mais perto estamos do Senhor, mais devemos santificar o seu nome. Por isso que falar venha como estás é glória a Deus, porque quando nos achegamos a Deus, Ele se achegará a nós. Então, quando nos achegamos a Deus, devemos limpar a mão, purificar o coração e jogar fora todo o duplo ânimo. Devemos nos santificar. Por isso que quando Arão estava triste, Moisés estava triste, mas eles ainda estavam no exercício do sacerdócio. Eles estavam guardando o luto. O corpo estava ali, porque o que é tremendo, que no versículo após, a palavra vai dizer que Moisés mandou os irmãos pegaram, os outros sacerdotes pegaram na própria roupa deles, e pegaram na túnica e tiraram o corpo para fora de Nadab e Abiú. O fogo somente os matou, mas não os transformou em cinza. Glórias a Deus. E aí, diante de todo o povo viu o corpo saindo. Não era esses que iam trabalhar hoje, que iriam queimar o incenso, que iriam fazer a obra, e todo o povo estava vendo aqueles dois saírem, serem tirados para fora do arraial, mortos. E aí o temor bateu no coração, e Deus foi glorificado através do seu povo. Glórias a Deus. Mas vamos voltar aos sentimentos de Arão, um pai que acabara de perder seus 2 filhos. Sabemos que a ordem natural das coisas, igreja, o filho perdeu o pai. O pai e a mãe têm um filho, cria, cuida, mas sabe que o pai tem que partir primeiro, e está tudo bem para o pai. Como pai eu falo, está tudo bem.
Eu tenho que fazer a minha parte e está tudo bem, mas é muito triste quando o filho parte antes do pai. O pai fica sem propósito nessa terra de viventes. Já vi muitos pais, alguns pais e algumas mães que perderam um filho. A desolação é tremenda. Mas Arão, diante dessa desolação toda, de vendo aquilo, ele não ficou perguntando por quê. E Moisés, como tio, também estava de luto, estava se condoendo da dor do irmão e a perca dos seus sobrinhos, que lhe fora muito útil na obra de Deus durante todo o trajeto no deserto. Mas olha o que Deus falou: eis que serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Primeira coisa, Deus é santo. Deus é santo. Isso é sério e devemos guardar isso em todo o tempo. Igreja, isso é realmente para gerar temor e tremor no coração da igreja. Glórias a Deus. Amós capítulo 3, verso de número 2, a palavra do Senhor nos diz: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Glórias a Deus. O acordo que Deus faz conosco é: santifica-te, separa-te, guarda os teus pés, guarda os teus olhos, guarda os teus ouvidos, guarda a tua boca, sobretudo guarda o teu coração. E quando estamos aí, estamos de acordo com Deus. E aí, somente nós como família, como igreja, é que Deus conhece no mundo. Deus opera no nosso meio de uma maneira diferente que opera no mundo. Não porque Deus faz acepção de pessoa, mas porque há diferença entre o que serve e o que não serve. Glórias a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve saber que o Senhor é santo. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer em Isaías 43, verso de número 15. Olha o que o Senhor diz: eu sou o Senhor, vosso santo. Glórias a Deus. Antes de Criador, antes de reis, ele diz: eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Antes de qualquer outro atributo de Deus, o que Ele sempre exalta é a santidade. Devemos guardar isso no nosso coração toda vez que queremos nos achegar a Deus, seja no culto público, seja no culto comum, seja no culto em secreto, seja no particular, no nosso quarto. Isso tem que estar no nosso coração em todo o tempo. Nosso Deus é santo. Olha o que Deus vai falar em Êxodo 19, 10 e 11. Fala sobre nós lavarmos as nossas vestes. Olha o que o Senhor fala: que antes de fazer qualquer coisa, Ele nos pede. Glórias a Deus. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Não é algo somente hoje, mas é algo contínuo. E lavem eles as suas roupas. Glórias a Deus. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Glórias a Deus. Note que havia um processo: devia se lavar e se santificar no primeiro dia, deviam se lavar e se santificar no segundo dia, deviam se preparar para o terceiro dia. Somente no terceiro dia o Senhor desceria e realizaria maravilhas. Glórias a Deus. Então o processo de santidade, de santificação, vem antes de tudo. Não é à toa que o Espírito Santo de Deus nos incomoda. Antes mesmo de abrir a boca para orar e de pedir qualquer coisa para Deus, é: perdoa-nos, tenha misericórdia, lava-nos no sangue do Cordeiro, nos purifica e nos santifica, porque se não fizermos isso e já começarmos pedindo, não receberemos nada da parte do Senhor, senão seu desprezo e a sua ira. Glórias a Deus. De todos os atributos de Deus, o que as Escrituras mais exalta é a santidade. Glórias a Deus. Mateus capítulo 6, verso de número 9, igreja. Olha o que a palavra de Deus diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Antes de qualquer coisa, santificado seja o teu nome.
perdoa pelo que eu fiz até aqui, mas santificado seja o teu nome. Não importa o que está acontecendo no mundo, santificado seja o teu nome. Antes mesmo de que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome. Glórias a Deus. Os anjos e igrejas não declaram forte, forte, forte. As 4 criaturas lá no céu, relatado em Apocalipse, não declaram sábio, sábio, sábio. Deus é todo poderoso, Deus é forte, Deus é sábio. Glórias a Deus. Mas olha o que eles declaram: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Olha o que Isaías diz, que a palavra de Deus diz o que Isaías viu em Isaías 6:3: e clamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Notem, igreja, guardavam rostos e guardavam os pés diante de Deus. Eles não ousavam correr o risco de falhar em nada. O que nos dá o direito de agir de outra maneira? Qual é essa pretensão que nos leva a entender que podemos dobrar nosso joelho e sair como um cavalo doido em disparada, orando de qualquer forma, pedindo de qualquer forma e não guardar os nossos pés? O que nos leva a entender que podemos atravessar essa porta e nos colocar num culto comunitário diante de Deus e aqui falar sobre a janta, sobre o almoço, sobre o que fez, sobre o que não fez, sobre o trabalho, tudo isso, falar sobre o que lavou e o que não lavou, falar sobre a vida de fulano, sobre a vida de ciclano, e não guardar a nossa língua, não parar para meditar e buscar através da lavagem da água mediante a palavra. O que nos leva a entender isso? Nada nos dá a entender que temos o direito de fazer isso. Novamente falando, não existe posição segura que nos dá o direito de errar diante de Deus. Do contrário, a palavra de Deus diz: ao que mais é dado, mais é cobrado. E isso é para gerar temor e tremor mesmo. Essa palavra é para gerar temor e tremor mesmo, porque o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. O temor e a humildade precede a honra. Se tememos a Deus e agimos de maneira humilde diante de Deus, a honra vem após nós e nos alcança. Glórias a Deus. E vamos chegar nos benesses, nos benefícios de temer ao Senhor, de santificar o Senhor em nosso coração. Olha o que Apocalipse diz, novamente falando dos 4 animais. Apocalipse capítulo 8, verso de número 4: e os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite. Quer dizer, em todo o tempo, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Glórias a Deus. 3 vezes santo, 3 vezes santo, 3 vezes santo. Não existe nada pequeno no quesito adoração a Deus. Deus vai insistir firme e fortemente no assunto santidade. Glórias a Deus. Então fica uma palavra para os irmãos obreiros, fica uma palavra para aqueles que ainda estão sentados e se fortalecendo, e um dia Deus vai encher do Espírito Santo e colocar de pé para profetizar e para servir, porque Deus não quer ninguém aqui que fique na posição de paralítico, somente sentado, mas Deus quer colocar de pé e falar: tome o teu leito e anda. Tome o teu leito e anda. Em outras palavras, se coloque de pé e trabalha. Se coloque de pé e se esforce. Se você está doente, se há alguma coisa que te impeça de trabalhar, de testificar as maravilhas que Deus fez, eis que o Senhor traz a cura, traz a libertação e traz o poder que tanto precisamos. Se falta alguma coisa, se falta inteligência, sabedoria e entendimento, o Senhor dá, nos enchendo do Espírito Santo. Mas para quê? Para continuarmos sentados? Não. Mas para nos colocarmos de pé, tomarmos o nosso leito, da qual pedíamos esmola, da qual nos lamuriávamos sobre aquilo que aconteceu sobre nós, e seguir, andar, testificando das maravilhas que o Senhor fez. Então, para vocês que ainda estão sentados e para vocês que já são ministros do Senhor, cuidado para não lançar mão de nenhum utensílio na casa de Deus, diante de Deus de qualquer maneira, sem antes guardar o vosso coração e santificar o Senhor Jesus no seu coração. Não adianta: eu estou apressado, eu cheguei atrasado e preciso fazer.
e preciso fazer. Ou isso aqui não tem problema, eu vou levar esse pouquinho de fogo estranho. Olha o exemplo de Acã. Desobedeceu por uma capa, alguns ciclos de prata e uma cunha de ouro. E pereceu ele e tudo que ele tinha. Ele e toda a família pagou o preço. Ele foi realizar uma obra, ele foi para a guerra. E no meio dessa obra e no meio dessa guerra, ele achou que não tinha problema nenhum de fazer algo pequenininho. Eu vou destruir tudo, mas só essa capinha, um pouquinho de prata aqui, essa cunha não tem problema. E vou levar. Cuidado, igreja. O temor do Senhor tem que haver no coração, tem que haver santidade. Olha o exemplo de usar. Então eu não estou levando, não estou trazendo nada de estranho, nem levando nada de estranho daqui para lá. Usar somente tocou na arca. E isso porque ela ia cair do carro de boi. Podemos pensar aqui que vamos chegar correndo, eu estou atrasado e vou lançar a mão ali do utensílio e vou fazer, porque se eu não fazer ninguém faz. Mentira, esse tipo de pensamento é mentira. Se eu não fizer, o Espírito Santo levanta outro para fazer. O Espírito Santo trabalha. Antes de tudo, eu tenho que dobrar meu joelho e santificar o Senhor Jesus em meu coração. Se no quesito, se ao operar a santificação do Senhor no meu coração, não for possível realizar a obra do Senhor, o Senhor jamais deixará a sua obra desamparada. Eu preciso de Deus para tudo. Deus não precisa de mim para nada. Ele somente se permite me usar. Então cuidado, santifique-se sempre o Senhor no seu coração. Há um tipo de sentimento maligno, uma ira e uma maldade que eu não consigo perdoar em meu coração. Não lance mão do utensílio sagrado. Não realiza e não adore, ministre adoração ao Senhor se você não se sentir santificado. Mas eu estou com poucas forças. Se esforce. Faça um voto diante do Senhor e não um voto de tolo, que o Senhor vai recebê-lo e poderemos render adoração e glorificar trabalhando na obra do Senhor, na seara do Senhor, sem temor de que nós e nossa família seja amaldiçoado por nossa culpa, ou de que nós venhamos a morrer no exercício da obra. Amém? Glórias a Deus, porque igreja, o que Deus está operando e o que Deus vai operar em nosso meio requer santidade, hoje, amanhã, porque no terceiro dia Deus vai descer. Glórias a Deus, aleluias. Por isso que 1 Pedro vai dizer em capítulo 3, verso do número 15: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mansidão e temor. Glórias a Deus. E vamos para o quesito temor, porque o temor está o segredo. O temor é a chave. O temor é o elo que nos liga ao Senhor em amor e em santidade. Antes mesmo de desenvolver o amor, o que devemos desenvolver em nossos corações é o temor do Senhor. Deus amou o mundo sobremodo, de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, e temos todo o direito de sentir e desfrutar esse amor da parte de Deus para conosco. E o que Deus tem que sentir da nossa parte para com Ele é temor, porque não é assim segundo o que o pregador está falando, mas é o que a palavra de Deus diz. Olha o que o Salmos de número 89 diz: Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, temível sobre todos os que o rodeiam. Sobre todos os que o rodeiam, Deus é temível. Quer dizer, todos os que, em outras palavras, todos os que rodeiam o Senhor, todos os que estão perto, todos os que estão próximos, todos os que estão à volta do Senhor. E se o Senhor está no nosso meio, nós estamos à volta de Deus. Temos que temer esses Deus, temos que temer, sobremodo tremendo. Então é temer e tremer, é temer e tremer. Quanto mais perto estamos do Senhor, mais devemos temê-lo. Jó estava cheio de razão. E ele falava: quem me dera Deus viesse diante de mim para que eu pudesse expor as minhas causas diante dele. Quem me dera Deus viesse diante de mim. Aqui eu estou parafraseando, não estou usando o versículo assim como é, mas Jó, ele fala: eu gostaria que expor as minhas razões a Deus e que Deus me mostrasse aonde eu errei. Jó se julgava santo, se julgava um homem segundo aquilo, o diagnóstico que Deus fez, um homem temente a Deus, reto,
íntegro e que se desviava do mal. E ele não entendia porque aquilo sobreveio. Porém, quando Deus falou com Jó, do meio de um furacão, de meio de um redemoinho, a atitude de Jó foi se prostrar e reconhecer a sua miséria e falar: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem e me abomino. Jó se abominava, o temor tomou conta dele de tal maneira que ele passou a abominar tudo aquilo que eu tinha, toda aquela justiça que eu tinha, que eu julgava que eu tinha, trapo de imundícia. O Senhor é santo. Eu falei e não falarei mais. O Senhor é santo. Essa deve ser a postura da igreja. Quanto mais perto. Elias, um homem levado pela carruagem de fogo, Deus passou com fogo, Deus passou com terremoto, Deus passou de muitas maneiras. Mas quando ele ouviu aquela voz suave, aquela voz calma da parte do Senhor, Elias cobriu seu rosto com a capa, se prostrou e temeu, e temeu, e temeu, porque ele sabia que ali estava o Senhor. Elias não temeu terremoto, Elias não temeu fogo, Elias não temeu vento, Elias não temeu muitas águas, porque ele sabia que isso tudo era atributo do Senhor. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor, mansa e suave, misericórdia, esse profeta que tinha matado 850 falsos profetas de Baal e Azera, esse homem temível, terrível, que chegava e falava que vinha 50, manda fogo do céu, e Deus mandava, vinham mais, manda fogo do céu, e Deus mandava. Esse homem que tinha intimidade com Deus, e Deus respondia. Quando ouviu a voz do Senhor, se prostrou em temor. Então, quanto mais perto estamos do Senhor, mais devemos temê-lo. Glórias a Deus, porque somente assim guardaremos os nossos pés. Glórias a Deus. O temor do Senhor leva a santificarmos. Salmos 2, versos de número 11. Glórias a Deus. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Glórias a Deus. Não devemos permitir com que paixões, com que euforia tire a reverência devida a Deus. Devemos servir ao Senhor com temor. Novamente, servir ao Senhor com temor, santificando a Deus em nossos corações e alegrai-nos diante dele com tremor. Glórias a Deus. Olha o que a palavra vai nos dizer em Provérbios capítulo 14, versos de número 26 e 27. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Olha a bênção do temor do Senhor. Compensa ou não compensa guardar esse sentimento em nosso coração? O temor do Senhor é um refúgio. Ele vai nos guardar e nos proteger. Satanás não pode guardar, não pode nos tocar. Todo o inferno vai se levantar e vai cair diante daquele que teme somente o seu Deus. Davi, um menino pequeno, uma criança que todo mundo olhava e desprezava, ele falava: não, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi temia a Deus, a ponto de em momento algum tentar levantar a mão contra o ungido do Senhor. Misericórdia, longe de Davi cometer tal atrocidade, e longe de nós cometermos tal atrocidade. É Deus que levantou, é Deus que tira. Foi Deus que ungiu, Ele que mata. Eu não. Esse era o temor que Davi tinha. Mas contra Golias, um gigante que homens preparados da guerra, homens experimentados da guerra, ao ver tremiam a perna e se acovardavam. Esse menino foi, porque ele sabia que o temor do Senhor era um refúgio seguro, que o temor do Senhor era fonte de vida. Está passando por enfermidade, irmão? Está passando por alguma situação na vida, que a fonte da vida precisa jorrar? Revisa as suas atitudes, medita os seus passos mediante, guarde e conserve os teus passos mediante a palavra de Deus. Faça uma autoanálise e certifique-se se está no temor do Senhor. Glórias a Deus, porque o temor do Senhor desvia do laço da morte. E aqui não é somente a morte do corpo, não, porque o corpo fatalmente voltará para o pó. Todos que estão aqui, se Jesus Cristo não voltar antes e não nos tomar para que recebamos um corpo glorificado, vamos experimentar a morte. Mas a nossa alma, o nosso espírito vai viver eternamente junto com Deus. E esse corpo vai perecer, mas receberemos um corpo glorificado da parte de Deus. Amém?
Aí entra a segunda parte: e serei glorificado diante de todo o povo. Primeiro a santificação, primeiro adoramos e buscamos a Deus da maneira que se deve buscar e adorar. Primeiro o temor e a santidade tem que ser guardada. E a segunda parte: serei glorificado diante de todo o povo. Olha o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 4, versos de número 4 ao 7. Porém vós que permaneceis fiéis ao Senhor, em outras palavras, aqueles que santificaram o Senhor no coração, teme e treme diante de Deus, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Glórias a Deus. Até aqui por enquanto, igreja. Então nós que estamos vivos, nós que Deus não tirou do meio do arraial, nós que Deus ainda não matou, nós que estamos diante de Deus, eis que o Senhor está nos ensinando estatutos e juízos. Para quê? Para que nós façamos no meio da terra que vamos possuir. Vamos possuir. Novamente, Deus ama a prosperidade dos seus santos. Deus ama a graça, nos presentear e nos agraciar com o melhor dessa terra de vivente. Deus ama fazer com que nós venhamos a prosperar nessa terra de vivente. Isso quando guardamos o nome do Senhor. É bem verdade sim que há muitos ímpios aí que estão prosperando e pagarão um alto preço por isso. Há muitos ímpios aí que continuam na sua impiedade e estão prosperando, mas Deus está longe de todos eles, mas nós não. Nós somos o povo de Deus, a qual o Senhor nos ensina estatutos e juízos, para nós começarmos a prosperar já nessa terra de viventes, para nós começarmos a experimentar o melhor dessa terra, já nessa terra de viventes. Glórias a Deus, para que todo mundo olhe para nós e veja como Deus é bom e as maravilhas que Deus está operando. Mas como? Não faz muito tempo eu vi esse jovem aí pedindo esmola num sinal. Eu vi ele debaixo de uma escadaria queimando uma droga numa lata. Mas como? Hoje está assim. Ou o outro estava enfermo com prazo de vida decretado pelo médico, não havia esperança e hoje está de pé. Ou essa daí que tem doença respiratória e Deus permitiu contrair uma doença para mostrar que a doença não tem poder de matar aquele que Deus manda viver. Mas como? E assim Deus é glorificado diante de todo o povo. Glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus vai dizer: guardai quem? Os estatutos e os juízos do Senhor, e os cumpre. Não é somente guardar, não é somente saber, não é somente conhecer. Escribas e doutores da lei sabiam, mas é para cumprir, é para fazer conforme a lei do Senhor manda, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Glórias a Deus. Se a gente parar para meditar nas Sagradas Escrituras, a Bíblia vai nos ensinar como devemos agir na nossa casa para que a prosperidade entre. Deus vai nos ensinar como devemos agir nos nossos trabalhos, nos nossos empreendimentos, para que sejamos prósperos e Deus seja glorificado. Deus vai mostrar como devemos agir para com o nosso corpo, para que haja saúde. Deus vai nos mostrar como devemos agir para que o nosso sentimento, a alegria, a felicidade, o gozo possa estar junto conosco. Então Deus cuida de todas as esferas. E quando Deus cuida de todas as esferas, vamos saber, tem gente que é rica, mas é depressiva. Tem gente que tem saúde, mas não tem uma família e não consegue ser feliz no âmbito familiar. Tem artistas que tem um corpo mais esbelto e esbanjam a sensualidade que o mundo quer, mas não consegue ter um casamento fiel, não consegue constituir uma família a prazo duradouro, não consegue ter marido e filhos junto a si, sem ira, sem contenda, sem traição, sem prostituição. Mas quando nós guardamos a palavra do Senhor, oh aleluia, teremos tudo isso.
gozaremos do melhor dessa terra de uma maneira que o mundo não pode gozar. Sabe por quê? Porque através do seu corpo, através do seu povo, através do corpo de Cristo, o nome de Deus é glorificado. Glórias a Deus. Como corpo, tão somente temos que preservar a santidade, temer e tremer diante do nosso Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça de Deus é terrível. A justiça de Deus é terrível. Deus preparou o inferno para Satanás e seus anjos. Isso é a justiça de Deus para durante toda a eternidade. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí continua no verso de número 7: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus. Todas as vezes que o invocamos, que nação há, que povo há, que gente há, que tenha um Deus, os seus deuses aí de barro, de pau, de ouro, de prata, tão chegado a si, como nosso Deus. Todas as vezes que o invocamos, todas as vezes que o chamamos, todas as vezes que clamamos por Ele, eis que Deus ouve e se achega a nós. Somente nós como igreja temos esse Deus. Então somente guarda e cumpre os juízos e os estatutos. Glórias a Deus, aleluias. Primeiro santificamos ao Senhor em nossos corações. Deuteronômios 28, 9 e 10. Olha que promessa gloriosa. Aleluias. Fala para mim se isso não é uma promessa que já compensa adorar a Deus durante toda a nossa vida nessa terra de viventes e além. Um Deus que criou os céus e a terra, que criou tudo aquilo visível e invisível. Cientistas estão gastando bilhões para mandar aparelhos aí para o espaço para poder ver a criação visível, para poder ver aquilo que poderia, que os estudiosos chamam de segundo céu. O primeiro céu, onde vivem as aves, os aviões. O segundo céu, o primeiro céu. O segundo céu, o espaço. O terceiro céu, o reino de Deus. Olha só, eles não conseguem, por mais que gastem, nunca conseguem ver aquilo que Deus criou. As estrelas, as galáxias, a imensidão do universo. Não consegue. Imagina ainda ver o terceiro céu, aquilo que é invisível, que aparelho nenhum pode detectar e nos mostrar. O Deus que realizou tudo isso, o Deus que fez tudo isso, nos chama pelo nome. Aleluias. Se Deus zela e guarda da maneira como foi ensinado aqui, pelo seu nome, o mesmo zelo e o mesmo poder opera para guardar o povo. Aleluias. Olha o que Deuteronômio 28 vai nos dizer: o Senhor te constituirá para ti um povo santo, como te tem jurado, quanto guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão. Todos os povos da terra verão. Em outras palavras, Deus sente prazer em mostrar para todo mundo e terão medo de ti. Glórias a Deus. É isso que Deus quer operar no nosso meio, na Santa Casa de Oração. É por isso que há um zelo que não é visto em outras igrejas. É por isso que preservamos em guardar e santificar o nome do Senhor de uma maneira como não aprendemos na Babilônia. Glórias a Deus. Quando Neemias, o governador, ele mandou expulsar os filhos e as mulheres estranhas, porque era para ser um povo santo, assim temos que agir nós. Se o povo casou com essas mulheres, se o povo tiveram filhos ali, descendência deles, imagina o amor que tinha pela mulher e pelos filhos, mas o Senhor mandou lançar fora. Então se tem alguma coisa, igreja, a qual somos apegados, a qual não queremos largar pelo elo do sentimento, pelo vínculo carnal, do amor carnal, lança fora, porque o que o Senhor tem é infinitamente melhor. Foi a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo a Pedro. Essa é a promessa de Jesus a Pedro. Quando Jesus Cristo falou para um jovem rico e Pedro falou: nós largamos tudo para te seguir. E Jesus falou: não há aquele que tenha deixado pai, mãe, irmãos, irmãs, casas, bens por amor de mim, que não receba 100 vezes mais. Glórias a Deus. E com perseguição, mas quando eles vierem te perseguir, por um caminho virão contra ti, igreja.
estou aqui para iludir ninguém. Por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos voltarão atrás. Em outras palavras, virão organizado, juntamente e comumente se organizarão, e em concórdia virão contra ti, mas fugirão todo perdido, desbaratados. Amém? Glórias a Deus. Aí sim, os atributos da glória de Deus é revelado através do seu povo. Primeiro a santidade e depois a glorificação. Glórias a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, versículos para os irmãos guardarem no coração, para verem como compensa guardar o temor e o tremor do Senhor. João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo. Glórias a Deus. Novamente, igreja, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Glórias a Deus. E vos será feito. Primeiro, igreja, devemos nos moldar segundo Cristo Jesus. Devemos ser a vara que está ligada à videira verdadeira e participar dessa seiva, da seiva santa que é Cristo. Primeiro, se estamos participando dessa seiva santa, em outras palavras, se a palavra de Deus permanece em nós, se nós estamos em Cristo, então os nossos passos, então as nossas ações, então os nossos quereres estarão em conformidade com a palavra do Senhor, e pediremos o que nós quisermos, e é uma revelação tremenda da parte de Deus. Elias, quando ele olhou e viu a idolatria do povo, ele declarou: não choverá mais segundo a minha palavra. Isso é tremendo, mas como assim? Não é segundo a palavra de Deus? Todos os profetas profetizam segundo a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque tu certamente morrerás. Assim diz o Senhor. Mas Elias, ele falou: segundo a minha palavra. Olha a ousadia desse homem, que quando ouviu a voz do Senhor, manso e quieto, temeu e tremeu. Elias, ele estava tão em conformidade com a vontade e com o querer do Senhor, que o desejo de parar de chover foi dele. A Bíblia, ela não nos ensina de outra maneira. Tanto é que lá na frente, no Novo Testamento, vai falar: Elias, homem sujeito às mesmas paixões, orou para que não chovesse e não choveu. Aleluia. E orou para que chovesse e choveu. Então essa palavra em João 15:7 é verdade. Se estivermos em Cristo e a palavra de Cristo estiver em nós, vamos pedir tudo o que nós quisermos. Não somente aquilo que Deus tem para nós, mas aquilo que quisermos. Por quê? Porque não vamos estar contaminados com o colírio do mundo. Os brilhos do mundo aí não vai mais nos seduzir. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, vai estar longe de nós. Glórias a Deus. E aí vamos querer, e aquilo que nós quisermos será santo, será em conformidade com o desejo do Senhor. 1 João 4:4. Olha o que a palavra de Deus diz: filhinhos, sois de Deus, pertencemos a Deus. Se tem alguma coisa que Deus guarda, é aquilo que é dele. Aleluias. E já os tendes vencido. Vencemos o mundo, igreja, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Glórias a Deus. Aí já não é somente posse exterior. Essa passagem do João 15 fala sobre o exterior, sobre o que pedimos a Deus, Deus dará. Agora 1 João nos fala do interior. Já não somos qualquer um, somos templos vivos do Espírito Santo de Deus. Aquele que está em nós, esse Deus que enche todo o universo, que enche tudo aquilo que existe, visível e invisível a nós, porque não é Deus que está contido na criação, mas a criação que está contida em Deus. Então por Ele nos movemos e por Ele falamos. Então esse Deus tão grande, Ele habita em nós. Ele habita em nós e não faz templo seu. E maior é Deus do que aquilo que está no mundo. Glórias a Deus. Então não somente o externo, mas o interno, tanto por fora como por dentro, somos mais do que vencedores. Glórias a Deus. Isaías 54:17. A palavra de Deus vai dizer: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor.
Não importa aquilo que intentarem contra a vida do servo do Senhor, não vai prosperar, porque essa é a justiça do Senhor. E depois, Isaías 41:10, a palavra de Deus vai dizer, e assim me encerro: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glórias a Deus. Em todo tempo a justiça de Deus é exaltada. Em todo tempo Deus nos chama para santificar o seu nome. É isso que devemos fazer, igreja. É isso. Em resumo, é isso que devemos fazer. É algo simples, fácil. Para o homem não, mas para Deus não existe nada demasiadamente difícil. Por isso devemos nos achegar a Deus, devemos nos aproximar de Deus. A justificação vem de Deus, mas a santificação Deus opera através de nós. Glórias a Deus. Eu ouvi uma analogia e ela me pareceu muito perfeita, quando em Isaías Deus fala que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlate, elas se tornarão brancas como a neve. E a neve é a água congelada que desce do céu. A água pura, ela não tem cor, não tem cheiro, ela não tem gosto. Glórias a Deus. Aí, a justificação, a neve é algo que vem de cima para baixo. E aí então é a justificação que parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora entra a santificação, onde o profeta fala: e ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, glórias a Deus, se tornarão como a branca lã. A lã é um pelo que nasce de dentro para fora. Então a santificação é algo que vai nascer de dentro de nós e vai ser conhecida no exterior. Então na justificação o homem não tem parte. Por isso que Deus fala que é branco como a neve. A neve ela não tem cor, mas o que faz a neve ser branca é o reflexo da luz que a neve tem. O gelo, a neve e o gelo, ela não tem cor em si, mas o branco que vemos nela é reflexo da luz. Em outras palavras, a justificação é reflexo da obra de Cristo, da luz de Cristo. E a santificação é algo que o Espírito Santo trabalha em nosso coração. Isso é o que Deus tem para a igreja. Não é pouco. Deus quer que nós sejamos um povo chamado pelo seu nome, conhecido pelo seu nome. Deus quer operar maravilhas em nosso meio. Então tão somente, igreja, lave as vestes, santifiquemos hoje e amanhã, que no terceiro dia veremos maravilhas da parte do Senhor. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade no nome santo de Cristo Jesus. Números capítulo 20. Eu quero explicar bem o que é santificar Deus, porque muitos ainda não entenderam esse mistério no detalhe. A palavra é poderosa, mas eu vou entrar no detalhe, irmãos. Fala, Deus. E talvez eu vou botar o dedinho, sabe aonde? Na ferida. Mas a gente põe o dedo lá na ferida, a gente mexe para limpar, porque a gente sabe que depois Deus cura. Números capítulo 20, versículo de número 7 em diante diz assim, ó: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão e teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Primeiro Deus mandou lá atrás bater na rocha. Aqui ele mandou o quê? Falar. Assim lhe tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara. E Deus tinha mandado ele o quê? E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Então são essas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Presta
presta atenção, pegar a vara e bater na rocha é contender contra Deus. Para Moisés santificar Deus diante do povo, ele tinha que falar com a rocha. Quando ele bate na rocha, ele está fazendo a vontade do povo e não está fazendo a vontade de Deus. Nisso ele santifica o povo diante de Deus e não santifica Deus diante do povo. Agora eu vou pegar exemplos, tá, irmãos? Quando Deus vira e fala assim, que as cãs é coroa de honra, aí eu vou lá e meto tinta no cabelo. Estou santificando Deus diante do mundo ou estou santificando o mundo diante de Deus? Quando eu me enfeito para fazer tudo o que o mundo manda e não faço o que Deus manda, que é adornar, eu estou santificando Deus na minha vida diante do mundo, ou estou santificando o mundo diante de Deus? Deus manda largar a bebida, manda largar o cigarro, manda largar os vícios, músicas seculares que não levam a gente a ver o Filho e crer nele. E eu fico mergulhado nesses meios e condeno contra a vontade de Deus. Quem é que eu estou santificando? É o mundo diante de Deus ou Deus diante do mundo? Os serafins guardavam os pés com 2 asas, guardavam a boca, o rosto. A gente chega dentro da igreja e a gente não guarda os pés, não guarda a boca. Eu estou santificando a Deus? Quando a palavra de Deus diz que o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber, faço todo mundo saber, eu estou santificando quem? Irmãos, a casa de oração é tão chata que até um pendrive, se tiver que trazer uma mensagem de fora para dentro, vai ter que pegar um pendrive e lá tem que ser uma mensagem que passa por uma banca, o que é? Examinadora, depois vem, traz, sabe para quê? Para santificar Deus diante de tudo que tem nessa terra de viventes, para fazer tudo conforme está o que é escrito. Às vezes a gente agrada tantas pessoas, irmãos. Por exemplo, às vezes o marido fala, eu não vou na igreja, aí a esposa não vem, para fazer a vontade de quem? Santificou quem? Santificou Deus diante do marido, ou santificou o marido diante de Deus? Lá dentro de casa, lá dentro do lar, os filhos pinta e borda, faz o que quer, leva o que quer, traz o que quer, faz o que quiser. Quem é que está sendo santificado lá dentro? É Deus que está sendo santificado dentro do lar, ou é os filhos que estão sendo santificados diante de Deus? Irmãos, a gente quer operação de maravilhas, e a santificação é um processo, é hoje, é amanhã, é depois, é um processo contínuo. Quando é que nós vamos ver as maravilhas de Deus? Homens que guardam os seus pés, guardam os seus lábios, homens que olham para os serafins e se espelham nele, clamam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Qual é o meu papel e o seu papel dentro da congregação? Nós filhos, nós pais, nós mães, dentro do nosso lar, o que é que nós temos feito para santificar Deus acima de tudo? Santificar no corpo, santificar na alma, santificar no espírito, tirar de dentro de casa tudo que não convém a Deus. O mesmo Deus que opera lá no passado, Ele opera ainda hoje. Mas a pergunta é, Ele está sendo santificado? A oração do Pai Nosso começa, Pai Nosso que estais no céu. Você sabe quando o Pai é nosso Pai que está no céu? Quando a gente não se prende num jugo desigual com o infiel. A Bíblia fala que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia tem Cristo com Belial, que sociedade tem a justiça com a injustiça, que parte tem fiel com infiel, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Fala, por isso sai do meio deles e aparta. Ele fala, e eu vos receberei e serei para vós Pai. Aí eu posso falar, Pai nosso que estás. Aí ele fala, santificado seja o teu nome. Você sabe o que ele está dizendo? E não vou fazer a vontade de nada que não seja a vontade de Deus. Você quer ver um exemplo, irmãos? Está escrito, a minha casa será chamada o quê? Casa de oração para todos os povos. Aí eu vou lá e ponho outro nome. Quem é que eu estou santificando? Quem é que eu estou santificando? Santificar é fazer conforme Deus manda.
Deus mandou, falou: Moisés, fala com a rocha. Moisés passou a mão no cajado e o quê? Aí ele fala: você santificou os homens diante de mim. Mas é fácil santificar? Não, não é fácil. Não é simples. Tem pelejas, tem batalhas. Mas eu não tenho medo de errar. Quando Deus olha do alto dos céus e vê que eu e você tomamos um posicionamento para santificar Deus sobre todas as coisas, isso é amar a Deus sobre todas as coisas, essa peleja já não é mais nossa. Para santificar Deus, irmãos, a gente fala muito mais não do que sim. Então olha para as obras pessoais, olha para dentro do lar, olha para tudo que nós estamos fazendo. Se a gente estiver dando a premissa para Deus, a gente santificou Deus sobre todas. Aí eu também não tenho medo de errar. Se santificou, irmãos, a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Se santificou, se prepara, porque vai ter o encontro com o Senhor para a honra e para a glória do teu nome.